A música que toca agora é de alerta e não por acaso. Algo mudou no tom dos Estados Unidos em relação à Rússia, e dessa vez, o golpe foi direto no coração da economia do país. As sanções anunciadas não são apenas mais uma rodada de medidas simbólicas. Elas miram no petróleo, no sangue que mantém o regime de pé, atingindo duas das maiores empresas do setor, responsáveis por uma fatia gigantesca da produção. Pela primeira vez desde o início da guerra, o Ocidente acerta onde realmente dói, na capacidade da Rússia de financiar sua máquina de guerra. Mas muitos ainda perguntam, e daí? A economia russa não parece sentir nada. É fácil cair nessa armadilha. Afinal, o Kremlin repete a exaustão que tudo vai bem, que as sanções são inócuas, que a economia russa é uma fortaleza. Mas os fatos contam outra história. Não são apenas analistas independentes ou críticos do governo que soam um alarme. Até mesmo figuras alinhadas ao regime, blogueiros pró-Putin e até propagandistas começam a admitir: o segundo trimestre foi um desastre. O próprio presidente do Serban, Hermann Gref, reconheceu que a economia russa está à beira da estagnação técnica. E não, o governo não concorda, pelo menos não em público. Os números oficiais, porém, não mentem. Na primeira metade deste ano, quase um terço das empresas russas operou no vermelho. Enquanto isso, os porta-vozes do Kremlin tentam acalmar a população falando em desafios temporários, mas até os empresários de médio e grande porte, aqueles que realmente movem a economia, são unânimes: a crise está se agravando. O governo, claro, insiste em pintar um quadro róseo, mas otimismo vazio não enche barriga nem paga contas. Já discutimos isso antes. Nos primeiros anos da guerra, a Rússia conseguiu se segurar graças a um truque perigoso. O Estado injetou rios de dinheiro no setor de defesa, criando uma ilusão de prosperidade. Os gastos militares aqueceram a economia, geraram empregos e colocaram dinheiro no bolso das pessoas. Mas isso não passa de um efeito temporário, uma bolha prestes a estourar. Nenhuma economia pode crescer indefinidamente às custas de um complexo industrial militar. Putin conseguiu adiar o inevitável por 3 anos, mas as consequências começam a aparecer, e são brutais. O rombo no orçamento federal é a prova mais clara de que o castelo de cartas está ruindo. Os gastos com a guerra são astronômicos, e as receitas simplesmente não acompanham. O déficit previsto para este ano era de 1,6 trilhão de rublos, mas os números reais já superam todas as expectativas. E de onde o Kremlin vai tirar dinheiro para tapar esse buraco? Das costas do povo russo, é claro. Não há outra saída. Os cofres públicos estão vazios e as opções são limitadas. Ou se corta gastos, mas 40% do orçamento já está comprometido com defesa e segurança, e outros 30% com programas sociais e dívidas, ou se aumenta a carga sobre a população. E é exatamente isso que está acontecendo. Os russos já sentem no bolso o peso das sanções. Não é só a inflação que corrói o poder de compra. É a escassez de produtos básicos, a alta nos preços de alimentos, a dificuldade de manter equipamentos importados, desde tratores até peças de reposição. Até os propagandistas mais ferrenhos do regime já não conseguem esconder a realidade. Os preços não sobem devagar, disparam. E o governo, desesperado por receitas, prepara um golpe ainda mais duro: aumentar o imposto sobre valor agregado em 2%. Parece pouco, mas na prática, significa que o consumidor final vai pagar não 2%, mas até 20% a mais em cada compra. É a conta da guerra chegando à mesa de cada família. E não para por aí. O Kremlin também estuda aumentar o imposto sobre a compra de carros, transformando um bem antes acessível em um luxo para poucos. Antes, um veículo com motor de até 3 litros pagava uma taxa simbólica de 5.000 rublos. Agora, qualquer carro acima de 160 cavalos de potência pode ter esse valor multiplicado por 100, 200 até 300 vezes. A reação da população foi de revolta, mas o governo não tem escolha, precisa de dinheiro e rápido. Até os governos regionais foram abandonados à própria sorte. O recado foi claro: arranjem-se sozinhos. E eles estão fazendo isso da pior maneira possível, cortando benefícios, reduzindo salários de recrutas e aumentando impostos locais. A Rússia está diante de um dilema cruel. Os cofres secaram, a guerra não dá sinais de acabar, e o povo começa a sentir na pele o custo de anos de decisões irresponsáveis. O governo pode continuar vendendo ilusões, mas a realidade é implacável. As sanções não são apenas um incômodo passageiro, são um golpe profundo, que expõe as fraquezas de um sistema que se acreditava invencível. E o pior ainda está por vir, enquanto os grandes centros econômicos do país sangram em silêncio.
Tatarstão, Bashortostão, Samara, São Petersburgo, regiões que sempre foram o motor da produção e da arrecadação agora cambaleiam à beira do colapso. Não são casos isolados, mas um padrão que se repete: indústrias paralisadas, salários atrasados, investimentos evaporando. E o governo, como sempre, responde com paliativos. O aumento do IVA? Uma gota no oceano de um déficit que não para de crescer. O que virá em seguida, porém, é ainda mais cruel. Uma espiral de preços que estrangulará o pouco que resta do poder de compra dos russos. Os mesmos cidadãos que há poucos anos ainda conseguiam planejar uma viagem ou comprar um eletrodoméstico agora mal conseguem colocar comida na mesa. Os dados não mentem. Segundo o Levada Center, a parcela da população que admite viver pior aumentou drasticamente, enquanto aqueles que dizem viver melhor encolheram a níveis alarmantes. O consumo interno, outrora o último suspiro de uma economia à deriva, desabou, e arrasta consigo setores inteiros, da construção civil ao varejo. Os números são ainda mais assustadores quando se olha para o dia a dia das famílias. Uma pesquisa da Gallup revelou que 1/3 dos russos não tem dinheiro sequer para a alimentação básica, algo que até recentemente era impensável. Não se trata de luxos, mas de itens essenciais que agora estão fora de alcance. E o endividamento? Um pesadelo. 1 em cada 5 russos não consegue pagar suas dívidas, enquanto o volume de empréstimos em atraso bate recordes históricos. As casas de penhores nunca estiveram tão cheias e os bancos, antes generosos, agora fecham as portas. Como uma nação rica em recursos naturais pode chegar a esse ponto? A resposta está na gestão criminosa de uma elite que prefere esconder a realidade a enfrentá-la. E não são apenas os críticos do regime que reconhecem o desastre. Até os mais fiéis defensores do Kremlin admitem em voz baixa que o buraco nas contas públicas é gigantesco, tanto no orçamento federal quanto nos fundos sociais. A pergunta que ninguém ousa responder é: como tapar esse rombo? Empréstimos externos? Impossível. Os bancos já esgotaram suas reservas. A solução, então, é sacrificar o que resta da indústria nacional. As notícias são cada vez mais sombrias. O Avtovaz, símbolo da engenharia russa e supostamente salvo por Putin, agora impõe uma semana de 4 dias, corta salários e demite em massa. O modelo Lada Vesta, lançado com pompa, foi discretamente descontinuado por falta de compradores, apenas 700 unidades vendidas em 8 meses, metade delas para empresas estatais. Outras gigantes como Gazprom, Rosneft e Alosa seguem o mesmo caminho: férias forçadas, redução de turnos, ameaças de fechamento. No Extremo Oriente, trabalhadores do estaleiro Primorsky, sem receber há meses, ameaçam atos extremos. Alguns já ocupam as instalações, recusando-se a sair até que seus salários sejam pagos. São cenas que lembram os piores momentos da década de 1990, mas com uma diferença crucial: desta vez, não há escapatória. A escassez de medicamentos é outro sintoma da crise. Farmácias enfrentam desabastecimento de remédios essenciais, e pacientes são obrigados a recorrer a alternativas caras ou ineficazes. Não são falhas pontuais como alega o governo, mas o resultado direto das sanções. Empresas estrangeiras abandonaram o mercado, a logística ficou mais cara, e os poucos laboratórios nacionais que restam não dão conta da demanda. Enquanto isso, a aviação civil russa caminha para um colapso. Sem acesso a peças de reposição, cerca de 40% da frota aérea pode ser desativada nos próximos 5 anos. Especialistas alertam: se as sanções persistirem, até 2030 o setor estará em situação catastrófica. E, no entanto, o Kremlin insiste em mentiras. Se tudo estivesse sob controle, por que a Rússia teria pedido à Organização de Aviação Civil Internacional, ICAO, que intercedesse junto ao Ocidente para suspender as restrições? A verdade é que as sanções não são uma arma de efeito imediato, mas um veneno de ação lenta. Cada nova rodada de restrições, como a recente inclusão de empresas estratégicas na lista negra dos Estados Unidos, aprofunda a crise. Após o anúncio, até aliados tradicionais como Índia e China começaram a reduzir suas operações com Rosneft e Lukoil. Armadores gregos, responsáveis por transportar 1/3 do petróleo russo, suspenderam contratos. O custo do frete disparou, e os efeitos sobre as receitas do país serão sentidos em breve. Putin até tentou minimizar o impacto em uma coletiva improvisada, mas os fatos falam por si: a economia russa está sendo estrangulada, e a guerra na Ucrânia só agrava a situação. O regime ainda tenta vender a ilusão de que tudo está sob controle, mas a realidade é implacável. Cada dia que passa, a distância entre a propaganda e a vida real aumenta.
E enquanto o Kremlin desperdiça recursos em uma guerra sem fim, o povo russo paga o preço com fome, desemprego e desesperança. A única saída é resistir, apoiar aqueles que lutam contra a desinformação, fortalecer as vozes independentes e expor a verdade, por mais dura que seja. Juntos, podemos acelerar o fim desse pesadelo. Amigos, a história não perdoa quem se curva diante da tirania. O futuro não pertence aos que fecham os olhos para a opressão, mas aos que ousam enfrentá-la com coragem. A Ucrânia não é apenas um país resistindo, é um farol de liberdade que ilumina o caminho para todos nós. Cada cidade defendida, cada vida salva, cada verdade revelada é uma derrota para o regime que tenta sufocar o mundo com mentiras. E esse futuro já está sendo escrito. Não com palavras vazias de propagandistas, mas com o sangue e a determinação de um povo que se recusa a ser escravo. A vitória da Ucrânia não será apenas a vitória de uma nação, mas a vitória de todos que acreditam na justiça, na democracia e no direito de viver sem medo. Quando a liberdade triunfar em Kiev, ela ecoará em Moscou, em Minsk, em cada canto onde a sombra da opressão ainda se estende. Não espere o amanhã para agir. O momento é agora. Apoie, compartilhe e levante-se. Porque quando a Ucrânia vencer, e ela vencerá, o mundo inteiro respirará aliviado. E você poderá dizer, com orgulho, que esteve do lado certo da história. Tudo será Ucrânia.